Praticado pela primeira vez na Grécia Antiga, o estoicismo é uma filosofia que guiou a vida de muitos dos nomes mais famosos da história em seus processos de pensamentos e ações. Os homens sigma exibem os pilares centrais que compõem o epítome moderno da antiga filosofia da pedra. Exemplos do que hoje caracterizaríamos como homens sigma são os homens da Grécia Antiga, que estavam muito conscientes da importância de uma base filosófica sólida para viver uma vida significativa, e é por isso que até hoje muitos de nossos ramos de filosofia mais amplamente reconhecidos são aqueles que se originou com o estoicismo dos antigos gregos. O estoicismo é uma escola formal de filosofia que pode ser rastreada até o filósofo Zenão de Cítio, que viveu durante o século III a.C., embora a extensão atual da filosofia se deva a muitas outras grandes mentes que contribuíram para seu desenvolvimento ao longo dos anos. Algumas dessas mentes conhecidas incluem nomes como Marcos Aurélio e Lúcio Sêneca. O princípio central da filosofia estoica é centrado na criação de um conjunto de ferramentas para a autorrealização, que fornecem muitas dicas, lembretes e práticas para se conectar com o seu eu interior, a fim de ser capaz de criar mudanças significativas. A esperança de um estoico é permanecer constantemente equilibrado, tornar-se uma pessoa melhor, e viver a vida ao máximo em termos de mente, corpo e alma, e isso é alcançado através dos 4 pilares principais da filosofia estoica, que são sabedoria, temperança, coragem e justiça. Então vamos entender um pouco mais sobre esses pilares. Um dos pilares da vida cotidiana da filosofia estoica é uma dedicação à sabedoria, e um dos primeiros proponentes mais cruciais do estoicismo. Epiteto disse uma vez que a principal tarefa na vida é simplesmente identificar e separar as questões de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas, fora de meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Para onde então devo olhar à procura do bem e do mal? Não para coisas externas incontroláveis, mas dentro de mim, para as escolhas que são minhas. Em outras palavras, ele considerou a principal tarefa da vida, a obtenção de compreensão da verdadeira natureza do mundo, tornando-se sábio para o que importa, dentro e fora de nosso controle, e esse tipo de sabedoria é o que deve formar a ação que tomamos na vida, mantendo a sabedoria uma visão panorâmica de nossas vidas e nossas capacidades, nos dando o poder de tomar decisões que são mais prováveis de produzir bons resultados, por assim dizer. O sobrevivente do Holocausto, Viktor Frankl, cita algo parecido quando ele fala que, entre o estímulo e a resposta há um espaço e nesse espaço está nosso poder. Devemos escolher nossa resposta. Enquanto muitos de nós somos vítimas de respostas emocionais irracionais, estoicos e homens sigma se dedicam a praticar respostas autoconscientes bem controladas e direcionadas às situações ou aos desafios que encontram, formando uma compreensão profunda desse espaço intermediário que Frankl fala. Esse é o primeiro passo para aproveitar nosso próprio potencial, afinal, não são nossas circunstâncias que nos definem na vida, mas sim como escolhemos reagir a elas, e os sigmas se dedicam a praticar esse senso estoico de sabedoria. Eles usam sua mentalidade naturalmente racional, para olhar e viver com uma sensação de afastamento e, portanto, evitar as armadilhas de respostas impulsivas e irracionais. Fechar os olhos para verdades dolorosas pode servir como o caminho mais fácil para caminhar na vida, porém, tanto estoicos quanto sigmas entendem que é melhor enfrentar nossa realidade com honestidade e com sabedoria, pois esta é a única maneira de criar uma mudança significativa. Além da sabedoria, a temperança é um foco-chave da filosofia estoica tipicamente exibida pelos homens sigmas de hoje. Marco Aurélio disse uma vez que aqueles que desejam fazer mais devem fazer menos, e isso vai de acordo com a ênfase que os estoicos colocam em viver uma vida de moderação. Aristóteles ensina que na vida existe um meio termo, que é o lugar ideal,
Entre a falta e o excesso, a filosofia estoica insiste que devemos fazer o possível para ficar dentro desse meio termo, e isso significa não querer mais do que precisamos, mas ao mesmo tempo não ir tão longe quanto a negar a nós mesmos aquilo que precisamos. Tanto os estoicos quanto os sigmas reconhecem que o desejo é um impulso autodestrutivo, pois, uma vez que cedemos ao desejo, ele sempre crescerá. Os limites do desejo são infinitos, e quando conseguirmos o que queremos, simplesmente desejaremos outra coisa, sempre cedendo a esse ciclo interminável de desejo. Os estoicos praticam um grau saudável de automoderação, eles se perguntam com honestidade do que precisam, e o que eles simplesmente querem. E aprendendo a viver com temperança, eles se libertam de serem sugados para um ciclo de desejo, obtendo a capacidade de viver com autocontrole. Tanto para os estoicos quanto para os homens sigma, esta prática de temperança está no cerne de viver uma vida de significado verdadeiramente valiosa. A imagem icônica de um homem sigma se assemelha muito à do antigo estoico, tipicamente um lobo solitário lutando sua própria batalha, mesmo diante dos julgamentos de outros e muitas vezes contra grandes probabilidades. As lutas que definiam as vidas de muitos dos primeiros filósofos estoicos eram bastante épicas por natureza. Tome Marco Aurélio como exemplo. Ele se dedicou a resistir à corrupção e decadência de uma Roma em declínio. Em vez de se corromper, ele rompeu com o resto da sociedade e se esforçou para permanecer um homem bom e de princípios, mesmo quando todas as probabilidades e expressões externas o levariam a desejos mais hedonistas. Da mesma forma, a imagem típica do homem sigma é um lobo solitário se destacando sobre seus próprios feitos e vivendo a vida em seus próprios termos, independentemente das pressões sociais que o empurram de fora. Agora, o que une essas duas figuras é a capacidade de viver com coragem, pois ir contra as normas e expectativas da sociedade não é fácil. Estoicos e sigmas perceberam que para terem uma vida boa e significativa precisam se dedicar a uma causa que eles próprios sentem ser justa e digna, com total desapego às opiniões alheias que nunca produzirão uma vida satisfatória ou boa, pelo menos não para um estoico ou um sigma. Desafiar as expectativas da sociedade dessa maneira exige muita coragem e força para permanecer firme em seus princípios, mesmo quando todo mundo gostaria que você cedesse e agisse como eles. Cada busca na vida requer muita coragem, e essa coragem é a razão pela qual tantos ícones da filosofia estoica e tantos homens sigma se tornam líderes de pensamento e acabam mudando o mundo ao seu redor. Por meio de sua coragem provam que existem outras maneiras completamente novas de fazerem as coisas, e nem sempre é melhor ou necessário seguir o caminho comum e fazer as coisas da maneira mais fácil. Agora, antes de prosseguir, seria realmente incrível se vocês pudessem clicar no botão de curtir, leva apenas um segundo. Se vocês estão gostando do vídeo até agora, é uma pequena ação, mas realmente me ajuda a crescer o canal e me permite continuar fazendo mais vídeos como este. Muito obrigado, pessoal, eu aprecio cada um de vocês. A justiça serve como o quarto pilar-chave da filosofia estoica. Os filósofos estoicos da história dão grande ênfase à importância de se comprometer com a justiça. Este tipo de justiça não refere-se simplesmente à criação de justiça no mundo exterior, mas também em relação ao tratamento de si mesmos, como Marco Aurélio disse, um compromisso com a justiça em seus próprios atos, o que significa pensamento e ação resultando no bem comum em sintonia com os 4 pilares do pensamento estoico. Sendo a justiça o mais importante, pois se a sabedoria, a coragem e a temperança forem praticadas pensando apenas em si mesmo, elas serão bastante inúteis. É fácil ser corajoso e sábio por motivos de interesse próprio, mas fazê-lo para o bem maior que é realmente difícil e impressionante. A justiça virtuosa no sentido estoico, refere-se ao dever que temos com nós mesmos, mas também com o mundo em geral, e os sigmas praticam esse tipo de justiça em suas vidas cotidianas. Eles não são movidos pela motivação de impressionar ou de rebaixar os outros para sentir superioridade.
Os sigmas são capazes de manter um senso de igualitarismo e justiça entre suas próprias necessidades e as necessidades de seus semelhantes, e isso é o que lhes permite praticar os outros valores estoicos de uma forma que funcione para o bem maior, e isso faz com que muitas vezes ganhem o respeito profundo dos outros. Os homens sigma incorporam a próxima evolução da filosofia estoica. Marco Aurélio e Sêneca e muitos outros estoicos foram grandes homens para seus tempos, com suas personificações das principais virtudes estoicas, assim como os homens sigma são para a sociedade de hoje, e é por isso que eles costumam serem líderes de pensamentos e mudarem o jogo nos últimos 2 milênios. Para análises mais aprofundadas da filosofia sigma, confira meus outros vídeos no canal e certifique-se de se inscrever para não perder os vídeos futuros. Muito obrigado por assistir e até a próxima.